Oi pessoal, eu sou Fabiano, pediatra. Vim contar para vocês um pouco da minha história, né? De como eu me tornei pediatra, né? De como veio essa ideia na minha cabeça. Muita gente pergunta por que você virou pediatra. É uma longa história, né? E a história começa aqui. Eu estou aqui na roça dos meus pais, aqui é onde eu cresci, né? Minha infância foi aqui. Meus pais moram aqui hoje, fica em Manhuaçu. Esse rio que está passando aqui atrás é o rio Manhuaçu. Eu, na época, né, há 43, agora estou revelando a minha idade, né, 43 anos atrás, ele era mais limpo, né, era um rio mais limpo. Hoje em dia está muito poluído, ainda tem muito peixe, ainda tem muita vida nele, mas ele já foi um rio bem limpo e eu já nadei nele várias vezes, né? Todo ano tinha enchente, né? A enchente entrava na cidade, então a gente morava na cidade e as ruas ficavam todas alagadas, então a gente pescava peixe de peneira na pracinha onde eu brincava, pescava peixe de peneira e comia os peixes, né? E eu aprendi a nadar nesse rio. Na rua que eu brincava, eu aprendi a nadar. Aprendi a nadar porque o rio, ele invadia, praticamente todo ano invadia a cidade, porque a cidade foi construída, né, ocupando a beira do rio, né, de forma errada, na verdade. E aí toda vez que o rio enchia, transbordava. Ainda hoje é assim, mas, né, como diminuiu muito as chuvas, tem menos enchente, né? Mas é aqui que eu cresci, vocês estão ouvindo aí os passarinhos cantando. Na verdade, quando eu nasci, meus pais não tinham esse sítio, né? Foi à medida que foi passando os anos, né? Quando eu me entendia por gente, que meus pais já compraram e hoje em dia eles moram aqui, né? A minha vida foi assim, uma vida bem interessante. Meus pais nunca tiveram muito dinheiro, meu pai sempre trabalhou muito, ele tinha um bar, a gente morava em cima do bar. E minha mãe era cozinheira do bar, então quando eu cresci, comecei a também entender por gente, meus pais, né, meu pai passava ele só não abria o bar na segunda-feira, mas de terça a domingo abria o bar, ele abria 5, 6 horas da tarde e tinha dia que fechava 5 da manhã, e a noite toda, era como se fosse um bar referência na região, então ia todo mundo para lá, servia comida, tinha sinuca, então ficava lotado. E meu pai era ele que era o dono e o garçom do bar, e a minha mãe era a cozinheira do bar. Então eu ficava doida para ficar lá ajudando eles e tal. À medida que eu cresci um pouquinho, eles me deixavam ajudar, lavavam os copos, às vezes ajeitavam as mesas, né? Eu via minhas irmãs ajudando, porque quando eu nasci, é o famoso temporão, né? Eu nasci, a minha irmã mais velha, ela tinha 16 para 17 anos, e a minha irmã mais nova tinha 12 anos, né? E tinha o irmão do meio também, que estava mais ou menos com 15 anos. Então tinha um de 17, um de 15 e um de 12, e uma de 12, né? E eu nasci temporão. Então eu fui praticamente criado pelos meus irmãos, né? Junto com a minha mãe. É lógico que como minha mãe trabalhava demais, ela não tinha tanto tempo para ficar comigo, porque ela passava a noite toda acordada, trabalhando, então durante o dia ela tinha que descansar um pouco. Então minhas irmãs que cuidaram de mim, mas cuidaram muito bem, né? Fui criado pelas irmãs e pela mãe junto, e pai, mas deu tudo certo. E, né, sempre ajudava no bar do meu pai. Meu pai, não, filho, você tem que estudar, né? Porque vida de comerciante não é fácil, né? Você tem que estar ali todo dia e tal. Eu sempre cresci, na minha família ninguém nunca tinha estudado, né? Assim, estudado, feito um curso superior, até então não tinha, meus irmãos e tal. E eu sempre cresci ouvindo isso, tem que estudar, mas eu nunca fui um bom aluno. Eu estudei em escola pública, né? Sempre estudei em escola pública. Na verdade, em Manhuaçu nem existia escola particular. Se existisse também, meus pais não poderiam pagar. Era escola pública mesmo. Eu estudava no Polivalente, era uma escola excelente, né? A gente aprendia também práticas agrícolas, tinha aula de práticas agrícolas e tinha aula de marcenaria. Eu adorava, sempre gostei muito de coisa de roça, eu ficava fazendo ninho, podia escolher o que você queria fazer. Tinha uns que fazia mesinha, outros fazia, eu queria fazer ninho de passarinho, Desde criança eu sempre gostei muito da natureza e tal. E aprendia também, tinha a aula de práticas agrícolas, aprendia a plantar, aprendia a cuidar das plantas e tal. Então era muito motivador. Eu não sei se hoje em dia ainda existe essas escolas que tem também a parte prática, né? Eu acho que isso motiva muito o aluno, para não ficar só naquelas mesmices das matérias ali, ter uma questão prática, é muito bom. Mas enfim, eu cresci na escola pública e eu sempre brincava assim, parece que hoje em dia eu brinco, né? Na época eu passava aperto.
porque minha caderneta parecia que tinha caderneta de notas, né? Não sei se hoje em dia ainda tem. Então parecia que tinha derramado tinta vermelha, que eram todas as notas vermelhas. Eu sempre ficava de recuperação, sempre ficava segunda época, né? Hoje em dia acho que não tem isso mais. Às vezes só tinha uma notinha azul lá em religião, que era só ir na religião, era só ir na aula que ganhava, né? As outras todas vermelhas, né? E aí já tomei bomba, né? No primeiro ano, aí quando eu fui pro Tiradentes, saí do Polivalente, fui pro Tiradentes. O Tiradentes era muito puxado na época. E eu não sei como é que tá hoje também, mas aí tentei seguir o mesmo ritmo do Polivalente, aí felizmente, né? Eu falo que felizmente eu tomei pau, porque se eu não tivesse tomado pau, eu não tinha acordado. Porque tem gente que toma pau, baixa autoestima e tal, mas eu ter repetido o ano foi a melhor coisa, porque eu fiquei com tanta vergonha que eu falei, agora eu vou estudar. Foi a partir daí que eu comecei a estudar. Aí eu enfiei a cara e estudei, falei assim, agora eu quero ser o primeiro da minha turma também, porque os colegas ficavam debochando de mim, repetente, eu sofria bullying, repetente, os próprios professores na época, né? Hoje em dia acho que existe uma preocupação maior com isso. Mas eu lembro que era eu e uma colega minha, eu lembro o nome dela, chamava Jerusa, eu não tive notícia dela mais. Ela sentava lá no fundo, os repetentes tinham que sentar no fundo, e aí às vezes o professor fazia uma pergunta, né? Por exemplo, quem descobriu o Brasil? Né? Citando um exemplo, é lógico, né? Não lembro o que perguntava, mas aí se eu levantasse a mão e falar, eu sei, você não vale porque você é repetente. Então, não todos, mas alguns professores faziam isso. Não deixavam eu responder porque era repetente. E às vezes, quando ninguém sabia responder, falava assim, Fabiano, responde. Aí eu não sei, falava assim, mas você mesmo sendo repetente não sabe? Ou seja, se eu respondesse, eu era criticado. Se eu não soubesse responder, eu era criticado também. Mas isso me ajudou. Eu acho que, né, assim, não estou falando a favor de bullying de jeito nenhum, né? Isso nunca deve ser feito, mas no meu caso me ajudou, porque eu fiquei com tanta vergonha que eu falei assim, quer saber, eu vou estudar para ser o primeiro da turma. E eu enfiei a cara, estudei. Realmente eu fui um dos primeiros e aí passei e daí em diante eu peguei gosto pelo estudo e vi que tinha que estudar, né? E meu pai sempre falava, não tem condições da gente pagar uma faculdade de medicina para você, porque é muito caro, né? Até hoje ainda é, na época era algo impensável, né? E igual eu falei, meu pai comerciante, eu trabalhava para pagar as contas, sobrava para, né? Não tinha dinheiro para esbanjar. E aí eu enfiei a cara e tal, e fui conseguir ir para Juiz de Fora, fazer um ano de cursinho depois que eu terminei. Eu terminei, não consegui passar no vestibular e fiz um ano de cursinho. E aí eu consegui passar na Federal de Juiz de Fora. Eu entrei em 97, né? Então eu comecei a faculdade em 97 e terminei em 2002, né? Então foram 6 anos de muita dedicação lá. A gente sabe, né? A medicina na particular também é difícil, mas na federal, na minha época, era assim, você tinha que estudar muito, né? A gente achava que o difícil era entrar na faculdade, mas depois que entra, a gente vê que lá dentro era bem difícil também, né? De passar de ano. Então eu estudei muito e tal, e sempre gostei muito, né? Juiz de Fora, fiz muitos amigos, é uma cidade maravilhosa, quem não conhece, inclusive eu sugiro, porque é uma cidade, assim, grande, mas com estilo de cidade pequena, né? As pessoas, estilo acolhedor, as pessoas são muito educadas, é perto do Rio, né? Tem algumas pessoas que moram lá, inclusive, que puxam o S também, falam igual carioca, é engraçado, mas o pessoal lá é muito, muito bacana. É uma cidade muito bonita também. Então fiz muitos amigos lá, sempre tive vontade de voltar para a região aqui de Manhuaçu, mas depois a minha irmã, como ela morava em Ipatinga, eu pensei em ir para Ipatinga. Eu conheci a cidade, vi que também era uma cidade boa, desculpa, vi que era uma cidade boa e tinha um hospital muito bom lá. O hospital de lá tinha mais qualidade técnica, na verdade não é mais qualidade, o hospital de Manhuaçu também é muito bom, mas tinha mais recursos em algumas áreas, né? Fazia cirurgia infantil, UTI neonatal, então, e na época o hospital de Manhuaçu não tinha. Eu falei, o hospital de Ipatinga é mais equipado, minha irmã já mora lá e abriu residência lá. Eu peguei, né, final de 2002, quando eu terminei a minha formação, eu passei na residência lá no Hospital Márcio Cunha, em Ipatinga, e fiz lá a pediatria, né? Então, terminei a pediatria em 2005, né?
Mas por que eu resolvi fazer pediatria, né? Algumas pessoas me perguntam. Então, quando eu estava na faculdade, qualquer colega meu, se você perguntasse o que o Fabiano vai fazer quando ele formar, qual especialidade que ele vai exercer, todos falavam, acho que com unanimidade, que ia ser cirurgia. Inclusive eu acompanhava a cirurgia desde o início, desde o segundo período. Eu passava fim de semana, às vezes, ajudando em cirurgia, então eu gostava muito de cirurgia. Tinha cirurgia que eu já fazia sozinho, então nem passava pela minha cabeça pediatria. Quando alguém falava, pediatria, eu falava, não, nem de jeito nenhum, não quero ser pediatra, não quero mais nada, é cirurgia, cirurgia, cirurgia. Então eu já estava decidido que ia ser cirurgia. No último ano, no 6º ano de medicina, tem um estágio que a gente chama de, lá em Juiz de Fora, a gente chama de estágio rural, né? Mas tem faculdade que chama de estágio regional. As pessoas vão para uma cidadezinha, né? Uma cidadezinha pequena, onde tem necessidade de atendimento médico, e lá geralmente tem um médico clínico geral e o estagiário fica, né, sob supervisão do clínico, atendendo as pessoas da cidade, né? E geralmente é o primeiro contato realmente do estagiário com o paciente. É lógico que você tem contato durante toda a formação, mas assim, de você estar na linha de frente ali, atendendo mesmo, né, praticamente sozinho, porque tem um clínico lá para você pedir ajuda, se for o caso, mas na verdade você atende, dá conduta, você tem alguma dúvida, você chama o clínico, na maioria das vezes é isso que acontece. Então eu fui para essa cidade, chama Astolfo Dutra, que é perto de Juiz de Fora, perto de Cataguases. Eu não sei como é que está hoje lá, mas na época tinham 2 médicos lá. E aí eram eu e o colega meu ficou acompanhando com um médico e eu fiquei acompanhando com o outro. Né? E esse outro era muito bom, era assim, tecnicamente muito bom, mas ele não gostava de atender criança de jeito nenhum. E o PSF, é o Programa de Saúde da Família, né? Ele tem o dia que o médico atende gestante, né? Tem aquelas escalas, o dia da gestante, um dia de hipertenso, tem um dia de atender urgência, emergência, tem um dia de atender pediatria e puericultura. E ele não aceitava fazer isso. Ele, não, se estiver passando mal eu atendo, se estiver ruim eu atendo, mas se for para prevenção, orientar e tal, eu não atendo. Então ele não aceitava atender, né? Aí o que aconteceu? A secretária de saúde da cidade me perguntou, você pode atender essas crianças? Eu falei, vou começar a atender. Fiquei com dó e comecei a atender. E aí eu vi que eu gostava do negócio, né? As mães começaram a ter muito retorno assim, de elogio. Eu vi que eu gostava de atender, eu brincava com as crianças rindo. E as mães, nossa, ninguém nunca fez assim, ninguém nunca tratou meu filho assim. Então eu colocava a criança no colo, brincava, colocava para desenhar. Então eu vi que eu fazia aquilo ali, e aquilo me dava prazer, eu tinha amor pelo aquilo, né? Eu vi que eu gostava mais do que a cirurgia que eu sempre acompanhei, sempre tive certeza de que era aquilo que eu queria. Na verdade, aos 47 do segundo tempo, na verdade, no último ano, eu vi que era a pediatria que fazia meu coração cantar, como se diz, né? Então, daí eu enfiei a cara para estudar e passei na residência no Hospital Márcio Cunha, né? Felizmente consegui passar, e lá no Hospital Márcio Cunha eu aprendi muito, apesar de ser um hospital do interior, é um hospital referência na região, né? A região do Vale do Aço, né? Que além da cidade de Ipatinga ser uma cidade grande, assim, médio porte, aliás, 250 mil, mas várias cidades ao redor, né? Então eu acho que o hospital abrange uma população de 1 milhão de habitantes, porque as outras cidades todas dependem dali. Então a gente vê de todos os tipos de doença, principalmente da pediatria. Eu vi doenças lá que nem na faculdade, nem na federal a gente conseguia ver criança internada com aquele diagnóstico. Então passaram-se 2 anos onde eu enfiei a cara, estudei muito. Tinha uma preceptora muito boa, que é a doutora Vera, que ainda está atuante lá, que sempre me ensinou a ter muita integridade com o paciente, né? A tentar me colocar no lugar do paciente, tentar entender a dor do paciente, a dor da família, né? Eu acho que em qualquer profissão a gente tem que ter integridade, independente daquilo que a gente faça, mas principalmente quando a gente está lidando com o sofrimento de alguém, a gente precisa dar atenção, né? Porque a gente, infelizmente, ouve alguns colegas falando, isso é bobeira, isso é frescura, né? Isso, né? Desvalorizando às vezes o que a mãe está falando. E eu aprendi com a minha residência, com o tempo, né? Com esses anos de pediatria, que são 15 anos já de pediatria, que a gente precisa valorizar o
que a mãe fala, o que o pai fala, dar atenção para a família e tentar ouvir a família para ver como está o ambiente familiar. Porque não adianta você atender uma criança, por exemplo, que tem um diagnóstico de autismo, por exemplo, e você vai orientar, ó, vai no neuro, vai na fono, vai isso, aquilo, vai, resolve. Não. Você tem que saber como que aquela mãe está, se ela está com algum sofrimento emocional, como que aquele pai está, como que está o ambiente familiar. Então isso vai muito além de somente um atendimento ali, né? Hoje em dia eu tenho ficado quase que 1 hora nas minhas consultas. Tem consulta que eu fico 1h30, 2, tem consulta que eu fico 1 hora, tem consulta que é meia hora, mas eu planejo para futuro, talvez 2020, 2021, ampliar o tempo da minha consulta para 2 horas talvez, porque é muita coisa que a gente tem que conversar numa consulta. Não é só saber de alimentação, não é só saber de vacina, isso vai muito além. Eu acho que o pediatra, ele tem que ter essa empatia com a família, essa conexão com a família. Isso é o mais importante, porque a família tem que confiar no pediatra e tem que ter o pediatra como um parceiro ali para aqueles momentos difíceis também, né? Então eu falei que eu terminei a residência de pediatria em 2005, então em 2020 farão 15 anos, né, que eu sou pediatra. Sempre trilhei o caminho do consultório, sempre gostei muito de atendimento de consultório, já dei muito plantão em pronto-socorro, em sala de parto, já dei muito plantão em berçário, mas o que sempre fazia meu coração cantar era o consultório, onde eu podia fazer realmente a pediatria que eu acredito, que é aquela pediatria de orientação, de prevenção, de cuidados, né? E você consegue, às vezes, ter mais tempo para orientar a família, que às vezes no pronto-socorro você não consegue. E eu tenho 2 filhos, né? Eu tenho um filho de 8 anos, tenho uma filha que vai fazer 4 anos agora, né? E eu aprendi também muito com meus filhos, né? Então, assim, eu sou um pediatra totalmente diferente hoje, depois que eu tive filho, do que eu era antes de ter filho. Fala assim, mas o filho não muda a vida da gente profissional. Muda sim, né? Lógico que tem pediatras que não têm filhos e são excelentes pediatras. Não estou falando da questão técnica, não. Mas essa questão de se colocar no lugar do paciente, eu acho que isso faz diferença, né? Eu tenho um filho de 8 anos, o Henrique, ele tem dificuldades de aprendizado, dificuldades de fala, e desde antes de 2 anos que a gente percebeu, né, que ele não estava desenvolvendo bem, e a gente começou com a batalha, né? Fono, terapia ocupacional, vai no neuro, vai no outro, vai no neuro, vai no outro. Né, o diagnóstico mesmo correto dele, nós conseguimos há menos de 1 ano. Então a gente sabe, que quando a família está com uma criança sem o diagnóstico, independente da doença que a criança tenha, a gente sabe como que é difícil para a família, né? Eu senti isso na pele, né? Eu senti também críticas às vezes de pessoas querendo ajudar muitas vezes, né? Às vezes critica, porque ele não está falando porque você não tem tempo, porque você trabalha muito e não fica tanto com ele, né? A gente ouve isso machuca o coração da gente. A gente sabe, né? A gente sabe que quanto mais, eu falo isso nas minhas lives, falo isso nos meus vídeos, que a gente tem que dar atenção para o nosso filho. Agora a atenção, ela não precisa ser 24 horas por dia. Se você tem condições de não trabalhar para ficar com seu filho, ótimo, isso é muito bom, dedica o tempo que você puder, né? Agora tem muitos pais que trabalham e aquele tempo que tem para ficar com o filho, passa toda a atenção e carinho, senta do lado do seu filho, né? Porque a gente vê também muitos pais que às vezes falam, não trabalho para ficar com o filho, e liga a televisão para o menino ver desenho e fica mexendo em redes sociais, né? Não sei até que ponto... Caiu um galho aqui. Caiu um galho aqui, quase bateu na câmera, quase bateu na minha cabeça. Até que ponto tá ventando aqui, caiu um galho da árvore. A gente não sabe também até que ponto, né, a pessoa fica muito tempo com o filho, mas não fica realmente de corpo e alma ali presente, né, com a criança. Então, essa conexão com o seu filho você consegue fazer mesmo tendo pouco tempo para ele. E a gente ouve, né, é isso, é porque não tem tempo, é isso e tal. E aquilo machuca a gente, né? E enquanto a gente não tem um diagnóstico e vê que aquilo realmente não foi culpa sua, foi uma alteração cromossômica ou foi uma questão congênita, aí você já fica mais pé no chão e fala, não, tranquilo, agora eu vou caminhar com as terapias sem culpa, né? Porque a tendência dos pais, com qualquer doença, eu vejo a menina está gripada, doutor, deve ser porque eu deixei ele andar descalço ontem. E não é, né? A gente sabe que gripe pega de outra criança, pega de outro adulto. Então a tendência dos pais, a primeira coisa, quando tem um diagnóstico ou tem uma suspeita de uma doença, a tendência natural, até instintiva, né?
é de se culpar. Não, vamos, a culpa é da mãe, a culpa é do pai. Então a gente tem que tomar muito cuidado, né? Principalmente quando é uma doença mais crônica ou uma doença que gera um atraso na criança. Esses pais, eles precisam muito do apoio do pediatra, do apoio da família. A gente tem que tomar muito cuidado com críticas, que as críticas elas podem fazer a pessoa crescer, né? Uma crítica construtiva, né? Mas existem críticas que podem destruir a pessoa e atrapalhar a vida do casal e às vezes gerar até uma separação, dependendo do como a pessoa encara. Aquilo que eu contei de quando eu tinha tomado pau, né, repetido o primeiro ano, eu sofria críticas dos meus colegas, crítica de alguns professores, mas eu usei isso para falar, eu vou enfiar a cara e ser o melhor da turma. Mas eu poderia ter, não, então eu vou sair desses colégios, vou para o mais fraco, eu não sei o quê, e revoltar com todo mundo. Mas eu agi de forma a pegar aquele problema e transformar numa solução, né? Mas nem todo mundo consegue fazer isso. Não é que a pessoa mais fraca emocionalmente, não. Tem pessoas que não dão conta mesmo, que pegam uma crítica e aquilo machuca tanto que a pessoa não consegue dar a volta por cima. Então a gente tem que tomar muito cuidado com as críticas, né? Conversar, a gente precisa orientar, oferecer ajuda no que for preciso, né? Se você tem algum familiar que está passando com uma dificuldade com o filho, oferece ajuda, é mais importante do que crítica, né? Então eu falei isso, eu aprendi muito com meus filhos, né? Aprendi tanto com essa dificuldade que eu tive com meu filho, mas também né, a gente sabe que tem muitas coisas que a gente fala na teoria, mas que na prática é muito mais difícil do que aquilo que a gente imagina. Uma das coisas, eu até citei outro dia numa live, é a pirraça, né? Outro dia eu estava com meu filho na terapia ocupacional e minha menininha de 4 anos estava junto e a sala dela é muito interessante, tem muitos brinquedos e minha menina não queria sair. E ela começou a chorar e fez uma pirraça, deitou no chão, numa recepção lotada e estava cheio de pai de paciente meu lá. Eu falei assim, filho de pediatra não pode fazer pirraça, né? Falei com a minha menina, vamos sair, você tá me desmerecendo aqui profissionalmente. Então assim, a gente sabe que na teoria a gente dá, não, a pirraça, você tem que mostrar para a criança que aquilo não adianta, que ela não vai conseguir nada com aquilo. Mas na hora que acontece, né, a gente sabe que não é tão fácil assim a gente manter a tranquilidade. E assim também em outras áreas, na hora da alimentação, que a gente tem que manter uma tranquilidade, mas nem sempre quando o filho da gente vai comer e não quer comer, e você preparou aquela papinha, às vezes com todo carinho, o menino vira a cara, a vontade que dá é colocar na boca mesmo que a criança não queira, né? Mas a gente orienta que não pode fazer isso, porque senão a criança pega raiva da comida e começa a ter uma relação ruim com a comida. Mas quando você está do outro lado, você vê que aquele sentimento, ele aparece. Por mais que você saiba que não é um sentimento legal, você tem que ter uma harmonia na hora da alimentação, mas é um sentimento que aparece, né? Quem nunca teve esse sentimento que atira a primeira pedra. A gente sabe disso. Então, que é bom que tá ao vivo. Já caiu o galho, já mosquito mordendo a minha orelha. Mas é isso. Então, eu terminei a pediatria em 2005, né? E sempre trilhei um caminho de consultório. Sempre gostei muito do consultório e falei, eu vou ter um consultório que eu possa fazer a pediatria da forma que eu gosto, né? Que é uma pediatria de orientação, que é uma pediatria preventiva, que é uma pediatria tentando menos remédio possível e mais orientação, mais alimentação, mais qualidade de vida, com sono adequado, com uma alimentação rica em nutrientes que vão trazer aquilo que a criança precisa para não adoecer, né? Brincando na natureza. Eu estou aqui agora, não estou filmando aqui, mas eu estou aqui descalço aqui na beira do rio, né? Pisando aqui na terra, aqui no barro, na verdade, porque choveu. Então, eu acho que isso faz toda a diferença na vida da criança, faz toda a diferença na imunidade, no crescimento, no desenvolvimento, né? E esse tipo de pediatria que eu faço no meu consultório. Eu sei que é difícil, a gente tem que fazer aquele trabalho de formiguinha, orientando, mas eu tenho projetos para esse ano que vem que eu vou tentar potencializar isso através dos vídeos, através de aulas online. Eu acho que essa parte digital tem assim, um potencial muito grande de ajudar, né? Porque a gente numa consulta, igual eu falei, eu tenho vontade de ficar 2 horas numa consulta e vou chegar lá em todas as minhas consultas. Mas numa aula, por exemplo, um curso, a gente consegue fazer isso, né? E a pessoa consegue assistir a hora que tiver um tempo.
Então eu acho que a tecnologia, ela tem o lado ruim, né, para crianças principalmente, a gente não deve ficar deixando em excesso, né, principalmente criança menor de 2 anos, a gente tem que tentar cortar mesmo. Mas para os adultos e a criança maior, adolescente, se for usado para o bem, né, a tecnologia para o bem, inclusive é isso que eu estou falando aqui, da questão de informação, questão preventiva, é o mais importante, né? E aí como que eu trilhei esse caminho para o consultório? Esses dias eu até dei uma aula para os residentes de pediatria, falando, né, se você quer ter um consultório, agenda lotada, né, que felizmente, graças a Deus é o meu caso, atendendo só particular, qual que é o segredo, né? Eu falei, o segredo é simples, é atender todo mundo bem, olhar no olho, ouvir o que a mãe tem a dizer. Eu acho que ouvir o que o pai tem a dizer, a gente dá atenção, ter tempo de ouvir, não ficar só anotando, digitando, olhar no olho, ver se aquela família está sofrendo, perguntar se a mãe está dormindo à noite, conversar, pedir retorno, se você, mesmo que a família não queira, mas se você perceber que aquela criança precisa ser avaliada novamente, eu acho que a gente tem que ter essa questão sensitiva também com a família. E não preocupar com o dinheiro. O dinheiro é consequência do trabalho da pessoa, né? Ele vem acoplado na consequência do seu trabalho. Atender com integridade. Quantas vezes eu já atendi paciente no pronto-socorro? Ah, pronto-socorro não dá direito a retorno. Eu atendi o paciente no pronto-socorro com infecção de ouvido, por exemplo. Ó, daqui a 2, 3 dias você vai no meu consultório, eu vou te atender gratuitamente para ver se esse ouvido melhorou. Fazia isso direto, que realmente eu ficava preocupado com a criança. Não é para aparecer, né? Eu era criticado, às vezes ele faz isso para aparecer, ele faz isso para pegar paciente. Não é, era com o intuito realmente de ver se o paciente tinha melhorado, para orientar a família adequadamente. Às vezes eu atendia um nenenzinho que tinha nascido, falava, olha, se você não tiver um pediatra para acompanhar seu filho, se você já tiver, ótimo, beleza, leva. Se você não tiver, leva no meu consultório, eu vou atender a primeira consulta para você gratuitamente. Na época eu tinha tempo também, né? O meu consultório era mais vazio e tudo. Atendia, dava aquelas primeiras orientações, entregava receita, não cobrava nada. Com o intuito de orientar mesmo, não era assim, ah, eu vou fazer isso para que daqui a uns dias ele pague uma consulta, não era nada disso. Era realmente preocupado em orientar e com aquilo também eu ia vendo aquelas dúvidas dos pais, coisas que às vezes eu não sabia responder, eu ia atrás nos livros e tudo, né? Porque a gente nunca sabe tudo. Quanto mais a gente estuda, na verdade, quanto mais a gente estuda, mais a gente sabe que não sabe, né? Quando a gente é ignorante, a gente acha que sabe. A pessoa que acha que sabe tudo, pode saber que é o ignorante, né? O ignorante que eu falo de conhecimento. Quando a pessoa é estudioso, quanto mais estudioso você é, mais você vê que não sabe nada, né? E tem que aprender, cada dia a gente aprende. Hoje mesmo eu acordei 4 horas da manhã aqui, com os passarinhos cantando, o galo cantando, eu peguei e fui estudar um manual do Ministério da Saúde, que saiu novo de alimentação, falei, eu vou dar uma lida. Então, assim, a gente está sempre atualizando, a gente não pode deixar ficar com aquele aprendizado somente da época de faculdade, porque as coisas mudam muito, né? As pesquisas estão aí mostrando mudanças, principalmente na área alimentar, e para 2020 agora eu vou trazer muita coisa, né? A questão de 0 a 2 anos de idade, principalmente, né? Desde a gravidez aos 2 anos mudou muita coisa, tem muita coisa nova surgindo na parte alimentar, na parte de desenvolvimento, na parte de brincar com a criança. Então eu vou trazer assim dicas, informações, vão ser assim, eu vou trazer uma avalanche de vídeos, de textos, com o intuito realmente de ajudar vocês, porque justamente a gente estuda e vê que a população precisa ser avisada, precisa ser informada das mudanças daquilo que realmente faz diferença para mudar a vida da pessoa, tá bom? Então assim, acho que eu quis contar mais para vocês verem, né, essa simplicidade que foi minha vida, né, de criança, com certa dificuldade, assim, nunca foi, passei fome nem fome, não, mas estudava em escola pública, né, meus pais com muita dificuldade conseguiram comprar esse sítio aqui. Meu pai hoje tem 88 anos, ele fez inclusive essa semana, até hoje ele pesca aqui na beira do rio, até hoje ele come os peixinhos do rio, apesar de ser poluído, né, mas fala, se fritar mata tudo, filho. Ele toma pinguinha, ele toma 2 dedinhos de pinga, mas é uma pinguinha, pouquinho, eu vou brigar com ele, já está com 88 anos, fala, pai, toma sua pinguinha tranquilo, mas ele toma só uma também, ele não toma muito não, mas é quase todo dia. E pesca o peixinho dele, eu acho que é por isso que ele está vivo até hoje, né, ele é de uma turma de
de 9 irmãos, né? E só ele é o sobrevivente, né? E todos eles morreram bem jovens, todos os irmãos dele morreram bem jovens, né? E nenhum deles teve a oportunidade de ter um sítiozinho. É um sítio pequeno que meu pai tem aqui, é só mesmo, tem umas galinhas, tem umas frutas, né? Colhe uma mandioquinha, pega um peixinho e come, não ganha dinheiro nenhum, pelo contrário, só gasta, né? Roça é muito difícil você ter ganhos com ela. A não sei que a pessoa tem uma grande fazenda de café ou de gado, mas assim, roça pequena é difícil. Mas é um hobby, né? A gente até brinca, o que você gasta com a roça, você economiza com o psiquiatra, né? E com tratamento de câncer também, porque previne essas doenças, né? Porque o estresse, né? Tem doenças que são geradas principalmente pelo estresse, né? E aqui só de estar respirando na natureza, ouvindo passarinho cantando, a gente não ouve quase barulho de nenhum de carro, tem uma estrada que passa lá no fundo, mas é longe da casa, então é tranquilo. Então eu recomendo para vocês, se vocês não têm a oportunidade de ter um sítio, mas leve seus filhos para conviver com a natureza, para ver essa questão da área rural. Hoje mesmo eu mostrei para minha filha um ninho de passarinho, como é que é, mostrei o passarinho lá posando, tirei o filhotinho para ela ver. Então assim, isso faz diferença, a criança valorizar coisa. Aqui não pega celular, não pega, os meus pacientes ficam bravos quando vem para cá, que eu fico umas 48, 72 horas aqui, fora de área ou desligado. Aqui para pegar celular tem que andar uns 5 quilômetros daqui. Então isso é bom, né? Você tirar a criança da frente da tela, né? E acaba que é interessante, brinca no barro, brinca na terra, brinca às vezes de boneca na terra com as crianças aqui da roça, são outros valores. Eu acho que é aprender essa simplicidade da roça, né? Dormir cedo, que aqui vai chegando certa hora, não tem mais nada para fazer, e aí tem que dormir mesmo, aí no outro dia acorda cedinho. Eu acho que isso faz toda a diferença na vida da pessoa, tá bom? Então, muito obrigado você que teve paciência aí de ouvir a minha história até o final, né? É uma história, para mim é interessante, né? A nossa história é interessante, mas aprender a ouvir as pessoas é legal, né? Geralmente a gente fica ouvindo a pessoa, quando numa conversa, a gente fica ouvindo a pessoa só para esperar a pessoa dar uma pausa para a gente falar, né? A gente quer dar a nossa opinião, a gente quer falar, mas a gente nunca tem, às vezes, tempo ou paciência para ouvir as pessoas, né? E eu acho que a gente tem que ouvir as pessoas, ouvir nossos filhos, né? Sentar com eles no chão, e isso faz toda a diferença nesse vínculo, né? Da mãe, do pai, dos avós, da família com a criança e da família entre si, né? Hoje em dia as pessoas estão mais voltadas para o celular do que para uma conversa, para um café da manhã, né? Um olhando no olho do outro, né? A gente largar né? Tem um momento que tem que pegar o celular mesmo, até para trabalho, mas ter alguns momentos que aqueles momentos são sagrados ali, né? O café da manhã, a hora do almoço, né? Um jantar à noite. Eu acho que tem que ter esse momento de um diálogo do casal, de um diálogo da família. Isso faz toda a diferença. Eu cresci assim, né? Na época porque não tinha também, mas eu cresci nesse meio e eu acho que isso faz toda a diferença. Eu gosto, quando eu estou meio nervoso, estressado, eu venho aqui para a roça, eu recarrego minhas energias e volto renovado para Ipatinga para atender os pacientes, tá bom? Então, tudo de bom para vocês aí. Obrigado por terem assistido.